Vou iniciar então o treinamento aqui. Primeiro eu vou mostrar a parte de configuração do financeiro. Vocês podem ter visto já algum treinamento anterior, mas eu gosto de focar especificamente nos detalhes do financeiro, mesmo antes de mostrar a tela de utilização. E é um pouquinho comprido, tá, esse treinamento. Então, de tempos em tempos eu vou parar aqui para perguntar se está tudo ok, se tem alguma dúvida, tá bom? E eu estou gravando também, depois eu passo no grupo de cada empresa, lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Então vou iniciar aqui. Para acessar aqui o modo de configuração do financeiro, nós vamos acessar a parte do menu interno do sistema. Essa parte aqui, onde ficam esses ícones, é o menu de acesso. E esse aqui é o menu de configuração, tá? Então nós vamos entrar no menu de configuração e mais opções. Financeiro. O primeiro campo que temos aqui para configurar são as contas bancárias. Para inserir a conta bancária é simples, é só vir aqui no sinal de mais. Inclusive esse ícone aqui ele se repete em todas as telas do ponto praticamente, tá? Qualquer coisa que for para inserir vai estar aqui no canto inferior direito. Clica nele. Ele vai abrir a tela de cadastro da conta. Então aqui eu vou dar um exemplo de conta Santander, como minha conta corrente. A data do extrato dessa conta e o saldo inicial dessa conta. Lembrando que o sistema ele vai identificar essa data de extrato como a data de início dessa conta bancária no ponta, tá? Então, recebimentos e pagamentos ele só vai aceitar a partir dessa data em diante, tá? Então aqui vocês podem colocar qualquer tipo de data. Data anterior, ano anterior, não tem problema. Mas é a partir da data que for definida aqui que ele vai considerar os lançamentos e recebimentos dessa data em diante. Se vocês quiserem inserir algum saldo, é aqui o campo que vocês irão colocar a informação. Além disso, vocês devem definir qual que é a unidade de negócio que vai pertencer a essa conta bancária, porque tem unidades do ponta, tem empresas que têm várias unidades de negócios. Então, por exemplo, loja e fábrica. Então você vai especificar quais as contas de cada unidade, tá? Aqui nesse exemplo eu vou deixar essa conta Santander como unidade 2. Eu vou deixar um saldo inicial só para a gente ter um visual do extrato lá na conta, tá? E aqui são as informações padrões da conta bancária. Além disso, nós devemos selecionar aqui o código do banco. E depois de inserir essas informações aqui, pessoal, nós temos alguns parâmetros, tá, dessa conta bancária. O primeiro dele é se essa conta está ativa no sistema ou não. Então, se ela estiver ativa, é só marcar aqui. Se eu desmarcar aqui essa opção, ela vai existir, cadastrada, mas ela não vai ficar visível dentro da unidade do financeiro que eu selecionei ela, tá? Validar a conciliação, vou mostrar para vocês o que seria esse recurso lá no extrato da conta bancária, tá? Mas por padrão pode deixar marcado também. Mostrar no dashboard se essa conta bancária se ela vai pertencer, se ela vai ficar visível lá nos relatórios do financeiro, também é bom deixar marcada, né? Se ela está ativa, ela tem que fazer parte dos relatórios. E se ela compõe ou não o fluxo de caixa do ponta, tá? Do sistema. Por padrão, pessoal, se a conta está ativa, pode marcar tudo, tá? Porque validar a conciliação vai ser feito, os dashboards que são os relatórios, ela vai ter que ficar visível, né, para você pegar as informações, e ela tem que compor também o fluxo de caixa, a não ser que vocês não queiram, tá? E pode desmarcar algum desses parâmetros. Feito isso, é só criar a conta, ela vai aparecer na listagem das contas cadastradas. Deixa eu clicar aqui em contas novamente. Está aqui, ó, Santander, ela pertence à unidade 2 e ela está ativa. Para editar, se eu clicar nos 3 pontos, alterar, eu tenho a opção de aferir saldo, para ele conferir o saldo da conta bancária, e posso remover essa conta se vocês acharem necessário, tá? O próximo aqui, pessoal, são as categorias, que é um dos campos que é mais importante no financeiro, porque tudo está baseado numa conta despesa ou conta receita, tá? E essas contas vocês irão configurar aqui, tá? Por padrão, o sistema já vem com algumas informações cadastradas, tá? Então, algumas informações de receitas e despesas cadastradas. Aqui vai informar toda a receita que vier do pedido de venda, onde que ele vai cair no sistema. Por padrão, é essa a primeira categoria. E aqui as despesas que nós vamos associar, quando for criadas, qual das categorias que nós vamos associar com essa despesa. Tá? Essa primeira opção aqui, que é o nível da conta, da categoria da conta, né?
ela visualmente falando, ela não tem diferença, só que ao clicar aqui dos 3 pontos do nível, percebam que ele só tem o código e a descrição do produto. Achei que tivesse sem o som. O código e a descrição do produto. Então aqui vocês podem alterar a descrição desse nível. Na unidade de vocês vai ter já alguns exemplos já cadastrados, mas você pode editar tudo, tá? Sequência, descrição, numeração. E para editar a categoria, também é só vir aqui nos 3 pontos, atualizar. E percebam que a categoria tem informação a mais. Por quê? Porque a categoria ela vai compor os relatórios lá do financeiro. Então ela tem informação, por exemplo, do DRE, se ela é fixa ou variável. Esse DRE aqui, ele não tem como editar, não tem como inserir ou retirar uma categoria desse campo do DRE. Ao criar a categoria de despesa, vocês irão associar algum desses REs que já existem, tá? Então nós temos uma listagem até extensa aqui, mas que deverá ser associado com esses que já existem, tá bom? Se não associar aqui, pessoal, não tem como o DRE funcionar, porque é no DRE que ele vai subtrair os custos das receitas que vocês estão tendo no período, tá? Então, para ele funcionar bem, tem que estar configurado aqui essa categoria com DRE. E esse fixo e variável aqui, só para você informar se essa categoria é fixa ou variável. Categoria fixa geralmente é aquelas que todo mês você sabe que vai ter um custo, né? Salários, aluguéis, conta de água, de luz, energia, internet, tudo isso é fixo. Os demais é variável, tá? Inclusive tem um relatório específico para isso, tá? Por isso que existe esse campo aqui também. Esse código de contabilidade é só um controle interno de cada empresa. Se vocês quiserem colocar alguma informação, pode colocar. Ele não fica visível em nenhum local, apenas na categoria, tá? E aqui eu vou criar uma categoria na prática agora. Então eu tenho aqui 6 níveis, cada nível tem minhas categorias do financeiro. Para criar um nível, é só vir aqui no sinal de mais. Primeiro vocês vão inserir o código e depois a descrição. Custos, costumo dar esse exemplo, tá? Custos com transportes. E aí todo tipo de custo que vocês tiverem com relação ao transporte vai ficar associado em alguma categoria dentro desse nível. Então o nível criado, eu venho aqui nos 3 pontos e vou adicionar uma conta. Tá bom? Então vem aqui, vou colocar o código, já que o meu nível é 7, para ele seguir a sequência, essa conta tem que iniciar com 7.1. E aqui eu vou colocar, por exemplo, custos com combustíveis. Qualquer combustível que eu tiver associado no custo, eu vou selecionar essa categoria para associar esse custo com o custo que eu estou criando, né? Qual DRE? Então, vou pegar aqui uma despesa operacional. Ela é fixa ou variável? É variável. E adiciono. Agora eu tenho um nível e tenho uma categoria dentro desse nível, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Oi, boa tarde. Oi, fica à vontade. Por gentileza, onde você começou a explicar aqui a categoria, certo? Uhum. Houve um momento em que você falou de uma partezinha que a gente não pode mudar, que ela tem que ser fixa para ser associada a uma outra categoria. Você poderia, por favor, voltar e explicar? Eu não entendi. Fixa, eu acho que é esse nível que eu falei, né? É esse nível aqui, ó. Esse nível ele não fica visível lá no financeiro. Ele só existe para separar as categorias nessa tela aqui. Tá? Então você primeiro vai criar um nível e aí desse nível você vai associar categorias a ele. Que é como se pertencesse as categorias, é como se fossem filhos desses níveis que iremos criar. E aí esses níveis aqui, ó, ele só vai existir para organizar essas categorias nessa tela, para você não ficar perdido, né? Lá no financeiro, quando vocês criarem uma categoria de despesa, o que vai ficar visível para vocês é só esse código aqui, ó, 6.1, 6.2, 7.1, tá? Eu acho que de fixo foi isso que eu comentei, que eu me lembro, tá? Porque eu pulei de conta para categorias. Eu acho que foi isso sim. Então, o fixo mesmo seria esse nível, que o nível ele vai levar as categorias, e lá no financeiro que você irá selecionar para associar uma despesa é só a categoria, tá? Eu acho que foi isso, tá? Se eu lembrar aqui eu volto, mas eu acho que foi isso
Que eu Tá bom. falei pouca coisa ainda. Nada, tá? Nada, que isso. Seguindo aqui, pessoal, vou dar outro exemplo para vocês, tá? Então, lembrando, esse aqui não vai ficar visível no financeiro, é só para organizar aqui nessa tela, tá bom? Para a gente separar o tipo de categoria de despesa nessa tela. Vou inserir uma nova categoria, ou nova conta, né? Conta despesa. Clico nos 3 pontos do nível, que é o meu nível pai. Agora eu vou inserir uma conta despesa, né? Que vai ser minha categoria lá no financeiro, para ser selecionado. E aqui ele já pega a sequência. Já inseri o 7.1, 7.2, e aqui eu vou colocar custos com fretes. Qualquer tipo de frete que eu criar no financeiro, eu vou associar com essa categoria. DRE, mesma coisa, tá? Vou pegar aqui o despesa operacional e também vai ser variável. Dessa mesma forma aqui, pessoal, vocês podem fazer as demais categorias, tá? Então, produtos de fábrica, produtos de escritório, serviços, qualquer tipo de informação que vocês queiram inserir no financeiro, é dessa maneira que vocês irão inserir, tá? A partir de uma categoria. Toda a informação do financeiro vai depender de uma receita ou de uma categoria de receita ou despesa. E se for despesa, ele vai sempre depender de uma categoria de despesa e um centro de custo, que é o que a gente vai ver logo em seguida, tá bom? Bom, por exemplo, aqui, ó, tem aqui ó, outros produtos, tá? Vou inserir aqui mais um exemplo só para a gente partir para outra tela. Vou adicionar uma conta. Eu já tenho aqui até o 2.3, então vou inserir mais um item. E aqui eu posso colocar um chamado compra de chapas. Como estou na categoria voltada a produtos de fábrica, e chapa, MDF, uma coisa que é muito comprado, né? Então faz sentido ter uma categoria específica para isso. Então, novamente, vou associar aqui um DRE. Aqui vou deixar essa categoria, só exemplo mesmo. Ela é fixa ou variável? É variável. E adiciono. A dica que eu dou aqui, pessoal, antes de vocês vierem para essa tela, se vocês não tiverem ainda um plano de contas de outro sistema, de outro software, que vocês vão iniciar no Ponta com esse plano de contas agora, vocês coloquem tudo no papel, tá? Então, categoria 1 são receitas, aí você vai ignorar. Do 2 em diante, é considerado as categorias de despesa no sistema. Então, aqui você pode colocar, categoria 2 vai ser custos da fábrica. Então, qualquer custo da fábrica, você vai iniciar nessa categoria 2. Categoria 3, serviços. E aí, vocês podem colocar dentro dessas categorias aqui, como se fosse o nível, tá? E dentro dela você vai colocar a categoria que ela pertence a esse nível. Compra de MDF. 2.2. Compra de ferragem. 2.3 e assim por diante, tá? E aqui embaixo a mesma coisa. Vou ter o nível serviço e embaixo dele vou ter os filhos desse nível, né? Que seria 3.1. Manutenção, computadores, tá? E aí vocês vão cadastrando, tá? Que aí fica mais fácil, porque aqui definido você vai ver o que está faltando, o que precisa, ou o que pode ser importante vocês colocarem de informação antes de começar a configurar aqui essa tela, tá bom? Pessoal, alguma dúvida aqui sobre essa parte de categoria? É bem importante no financeiro, por isso que eu dou foco bem nela, tá? Tranquilo, não tem muito segredo, mas às vezes fica alguma dúvida, fiquem à vontade, tá? Para me interromper. Eu vou seguindo aqui então, tá? O próximo aqui é a forma de pagamento, depois das categorias. Forma de pagamento é simples, essa forma de pagamento é o que vai ficar visível lá no financeiro para dar baixa nas parcelas, tá? De receita ou despesa. Para criar é simples, é só vir aqui no sinal de mais, dar uma descrição para a forma de pagamento e escolher um código fiscal. Se vocês colocarem um código fiscal que não existe aqui, colocar uma forma de pagamento que não existe o código fiscal dela, é só colocar o outro aqui que não vai ter problema, tá? No caso do Pix, ele já existe aqui, que é o 17, e continua. E adiciona, tá? Feito isso, essa forma de pagamento vai ficar visível agora no financeiro e na negociação com o cliente lá no comercial, tá? Centro de custo.
Esse centro de custo aqui, pessoal, ele existe só para os custos lá no financeiro. Então, qualquer custo que você criar, qualquer despesa que você criar, vai ter que associar uma categoria e um centro de custo. Tem empresas que costumam colocar, são poucas, tá? Mas eu já vi fazendo isso, que cria apenas um centro de custo chamado geral. Não tem problema. Então, todas as despesas vão ficar associadas no centro de custo geral, que é qualquer tipo de custo que a empresa tiver. A maioria delas, elas criam para cada setor um centro de custo, porque ela associa aquela despesa com aquele setor da empresa. Então, compra de material, fábrica, pagamento funcionário, loja, tá? Compra de produto para escritório, administrativo. Então, fica mais prático vocês separarem dessa forma o centro de custo, tá? Então, aqui são alguns exemplos, mas vocês podem fazer da maneira que vocês acharem mais prático, tá? Para editar, é só clicar aqui nos 3 pontos, alterar, e altera a descrição do centro de custo. Plano orçamentário. Esse plano orçamentário aqui, pessoal, ele é um relatório, ele não é obrigatório, mas ele gera um relatório aqui no financeiro, que eu acho que é importante eu mostrar ele com o relatório já, para vocês terem uma ideia de como que ele é apresentado, tá? Qualquer relatório aqui do financeiro, vocês irão acessar aqui, ó, nesse botão do canto inferior direito, gráficos e relatórios. Deixa eu ver aqui, ó. É esse aqui, ó. É esse relatório que ele é configurado aqui e depois ele é mostrado aqui, tá? Se eu entrar aqui em plano orçamentário versus realidade, ele vai gerar esse relatório para vocês. Inclusive, ele tem esses marcadores aqui que ele vai contabilizando o que foi configurado, tá? Que eu já vou explicar agora. O que ele vai fazer? Aqui vocês podem ter um controle de uma categoria de receita ou despesa. Por exemplo, pode ser um controle médio, ou um valor médio que vocês já tenham naquela categoria de receita ou despesa. E o que o sistema vai fazer? Ele vai pegar esse valor médio que vocês colocaram aqui, vai adicionar nesse campo em todos os meses, se você tiver marcado a opção de ser todos os meses, e vai lançar o projetado do custo dessa categoria. Então, nesse exemplo aqui, ó, tem um custo de insumo, que eu inseri nessa categoria um custo médio de R$5.000 por mês. Aí o sistema ele guarda essa informação, e aí conforme eu for tendo despesas utilizando essa categoria, ele vai contabilizando aqui, pessoal. Aqui, ó, tá? Então, por exemplo, em fevereiro, eu já tinha contabilizado em média 5.000 de gasto nessa categoria aqui de custo de insumo. Aí só tive 256, então restou esse valor, né? Aqui já foi ao contrário, então eu estipulava em média gastar R$5.000 por mês em custos de insumo, gastei muito mais e ele vai contabilizando, então ficou negativo nesse mês. E esse valor total aqui, ó, esse projetado anual que ele colocou para essa categoria, ele vai colocar aqui embaixo. Como só tem essa categoria exemplo, ele só está mostrando o total dessa categoria aqui. Se eu tivesse mais categorias cadastradas, ele ia pegar a somatória de todas as categorias e ia colocar aqui nesse relógio a somatória delas, tá? Tanto para despesa quanto para receita também. E aí, conforme você for gastando, nesse caso, né, for entrando as despesas que é utilizada nessa categoria, esse reloginho ele vai aumentando e vai diminuindo, tá? Se tiver muito mais despesa, ele vai subindo, tá? Até chegar no limite aqui, que nesse exemplo só está 60.000, tá? Como que eu crio aqui esse plano orçamentário? Clicando aqui no sinal de mais, vocês irão selecionar uma categoria de receita ou despesa. Vou pegar aqui uma outra de despesa. Mão de obra. Aí você vai selecionar a categoria, colocar o ano vigente, o mês, e se você quer repetir esse valor para os demais meses. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui que eu tenho um custo geral de mão de obra na minha empresa. Isso é até difícil de estipular, né? Mas vou colocar aqui R$2.000, tá? O que o sistema vai fazer? Ele vai pegar esse valor aqui e vai aplicar para todos os meses, R$2.000. Conforme vocês forem utilizando essa categoria aqui para criar as despesas, ele vai somando essas despesas, e aí ele vai informar se ele passou ou não desse valor, tá? Que é o que ele mostrou aqui, ó. Tá? E aí vocês podem fazer isso com receita também, tá? Se a empresa tiver, por exemplo, a receita é o código 1, tá? Sempre código 1. Vou pegar minhas receitas com venda. Aqui eu vou colocar a média que eu tenho de lucro, né, ou de vendas em receitas com venda. Vou colocar aqui, por exemplo, R$400.000.
vai funcionar da mesma maneira, tá? Ele vai pegar esse valor, vai aplicar em cada mês, que é a média que a gente estipulou de venda, né? E vai colocar aqui embaixo em receitas, tá? Então, em cima vai ficar as despesas, aqui fica a despesa, e aqui embaixo vai ficar a receita. Mas o procedimento é o mesmo, tá? Ele vai pegar esses 400 mil, colocar aqui o projetado anual, e conforme for entrando os valores, ele vai somando aqui embaixo, tá bom? Não é obrigatório, mas vocês podem configurar dessa maneira. E depois de configurado o valor, vocês podem editar aqui, ó. Só clicar sobre o valor que vocês conseguem alterar, tá? O próximo aqui é integração com pedido de venda. Aqui vocês irão informar se na base de vocês já deve estar marcado, tá? Se não tiver, obrigatoriamente tem que estar marcado aqui essa opção. Se não, quando vocês estiverem venda aqui no comercial e fechar essa venda, o sistema não sabe para onde vai enviar essa informação para o financeiro. Então, aqui vai ser o caminho que vai cair todas as vendas que vierem do pedido de venda, tá? Já fechado. Fechou o pedido de venda, cai no financeiro, mas ele tem que estar associado a uma categoria de receita para ele saber onde ele vai ficar. Se não tiver aqui, pessoal, ele não sabe onde ele vai ficar, ele não vai cair no financeiro, tá? Só a partir da próxima venda. Então, aqui, obrigatoriamente, vocês podem escolher uma categoria. Por padrão, sempre deixamos esse receitas com venda. Somente quando faturar, essa informação aqui, na verdade, eu não conheço nenhuma empresa que usa, tá? Mas quando você marca essa opção aqui, ele só deixa cair no financeiro se você gerar a nota fiscal desse pedido de venda que foi fechado, tá bom? Se ele tiver desmarcado, qualquer venda que foi efetuada, ele vai lançar o projetado de receita lá no financeiro. E esse previsão aqui, pessoal, ele está em fase de teste ainda, tá? Então, quando ele tiver mais completo, a gente pode retornar nele aqui, ou vocês irão perceber no futuro que terão informações a mais, tá? Por enquanto, é em fase de teste, vocês podem ignorar, tá? Mas, em resumo, é o seguinte, se vai entrar receita, aqui seria um campo para você colocar uma previsão de despesa para compor o fluxo de caixa, tá bom? Aqui nessa tela aqui, só isso aqui é importante mesmo, a receita com venda tem que estar ativo, aí vocês salvam, que eu acho que deve estar marcado na base de vocês. Penúltimo campo aqui nós temos os parâmetros, são 4 informações. Esse aqui, ó, quando está ativo, requer aprovar lançamento antes de pagar, o que ele faz? Vou voltar aqui no financeiro de novo. Ele vai criar esse campo aqui, ó, créditos e débitos aguardando aprovação. Qualquer receita criada, ele não vai compor o fluxo de caixa e nem vai compor o contas a receber a pagar até que você venha aqui e libere ele desse campo. A mesma coisa para os débitos, tá? Qualquer despesa que vocês criarem ou que cair no financeiro, primeiro ele vai cair nesse campo, para depois o responsável do financeiro vir aqui, verificar alguma informação, né? Do que se trata essa entrada no financeiro, aprovar, e depois que aprova ele vai sair desse campo e aí sim ele compõe o contas a receber e a pagar e o fluxo de caixa, tá bom? Ele está mostrando aqui porque na minha unidade está ativa essa opção. Tá? Tudo que eu crio aqui no financeiro, antes ele cai nesse campo, para depois cair em contas a receber e a pagar. Se ele tiver desmarcado aqui, pessoal, as próximas receitas e despesas já irão cair direto no contas a receber e a pagar. Permitir pagar de contas de unidades diferentes, se ele estiver ativo, você consegue, uma conta cadastrada em uma unidade, consegue fazer pagamentos para outra unidade. Tá? Nesse exemplo aqui eu tenho 2 unidades, tá? Unidade 1 e unidade 2. Então tenho contas cadastradas na unidade 1 e tenho o Santander na unidade 2. Com essa opção ativa aqui, eu consigo utilizar os valores de uma unidade para cobrir a outra. Tá? Se eu desmarcar, cada uma... eu não consigo utilizar minha conta Santander, por exemplo, para cobrir o Bradesco, que é da unidade 1, e vice-versa, tá bom? Permitir cancelar pedido de venda com recebimento. Se ela estiver ativo, ele vai permitir que você cancele um pedido de venda, já havendo recebimentos de parcelas no financeiro. Se ele estiver desmarcado aqui, ao cancelar o pedido de venda, ele vai bloquear, falando que já existe movimentação desse pedido de venda no financeiro, tá? E mostrar custo do pedido de venda no DRE, é como o nome fala, né? Se ele estiver ativo, o custo que tiver atrelado com o pedido de venda também vai ficar ativo no DRE. Senão ele vai mostrar só o valor negociado mesmo, tá? O valor vendido. Não vai levar em consideração nenhum tipo de custo que tenha sido inserido no pedido.
Bom, por padrão na minha unidade aqui eu deixo marcado todos, tá? Mas esse aqui talvez é até legal deixar desmarcado, porque aí ele impede que você cancele um pedido de venda antes de cancelar a receita dele no financeiro, tá? Mas por padrão eu deixo marcado aqui na base de treinamento. E por último, é importar arquivo CSV. Se por acaso vocês vierem de outro sistema, já quiser colocar algum tipo de informação no financeiro, nós temos algumas tabelas para poder inserir as informações e importar no financeiro, tá? Aqui no caso das categorias, que eu informei no começo para vocês, aqui os lançamentos. Essas categorias aqui, tem a opção de importar, mas eu sempre indico para vocês fazerem manualmente, tá? Porque aí se precisar depois, vocês sabem como edita, como cria, como que deleta, como que insere, tá? Então isso aqui eu sempre indico vocês fazerem manual mesmo. Vir aqui, definir uma por uma, tá bom? Pessoal, dúvidas sobre o cadastro? Tranquilo aí? Eu vou avançando, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode ou escreve ou me chama que eu vou dar uma olhadinha aqui na tela, tá bom? Então vou fechar aqui. Vou agora mostrar só a tela do financeiro, que é de utilização. Para acessar aqui o financeiro, então, a gente acessa aqui o ícone de acesso do sistema, que é essa lateral esquerda. E esse ícone aqui, ó, com esse cifrão, tá? O penúltimo ícone da listagem. Quer dizer, o antepenúltimo, né? Que tem mais opções aqui. Então, acessando o financeiro, essa é a tela do financeiro, tá, pessoal? Vou dar um resumo bem breve, depois eu entro em alguns detalhes de cada campo. Aqui é simples, tá? Parece que é meio confuso, assim, muita informação, né? Não é que é confuso, é que é muita informação, mas é simples a utilização, tá? É que tem muito botão, muito ícone, então tem que explicar quase tudo aqui. Nesse campo superior, na parte de cima, pessoal, onde vai ficar o fluxo de caixa. Aqui no canto superior direito vai ficar o contas a receber e a pagar. E esse campo aqui, o crédito aguardando aprovação, foi aquele campo que eu expliquei para vocês, se estiver ativo no parâmetro. Nesse aqui embaixo, inferior esquerdo, ficam as contas cadastradas. Na segunda coluna inferior, ele vai mostrar as receitas de despesas que são criadas e caem aqui no financeiro. A terceira coluna é o resultado da segunda. Aqui são parcelas de receitas e despesas que foram dadas como recebidas e pagas. E aqui são os pagamentos que estão atrasados e pagamentos do dia, tá? Em resumo é isso, mas aí eu vou entrar em um pouquinho mais de detalhe com vocês agora. O fluxo de caixa. Vocês podem definir aqui o que vocês querem mostrar nesse fluxo de caixa por período. Então eu posso marcar aqui 30 dias, 15, 60 dias. Tem até um errinho aqui de 2 de 30. Depois eu vou ver. 60 dias. Então ele vai mostrar aqui o dia 30/3 até o 29/5, tá? E conforme eu for alterando aqui as informações desse fluxo de caixa, ele vai ir alterando também a informação do contas a pagar e contas a receber. Aqui nesse gráfico ele vai mostrar as entradas e saídas, né? O que eu tenho de entrada e saída, a receitas e as despesas que estão dentro desse período. E essa informação aqui, ela também vai alimentando essa tela. Então, em 60 dias, eu tenho esse valor aqui a receber, parcelas, tá? São parcelas de receitas a receber. Eu tenho este valor aqui a pagar em 60 dias, são parcelas que estão dentro desse período. E aqui é o projetado, que é o valor total das minhas contas bancárias, com o que eu tenho a receber, mais o que eu tenho a pagar, tá? Menos o que eu tenho a pagar. Então, esse aqui vai ser o resultado, tá? Esse valor aqui, pessoal, de onde que ele vai vir? Só um minutinho, por favor. Pronto, voltei aqui. Esse valor aqui, de onde que ele vai vir, tá? Ele vai vir desse saldo aqui de todas as contas bancárias nessa unidade que eu estou logado agora. Para eu logar na unidade, aqui para eu ter o visual das contas bancárias de uma unidade, eu não preciso vir aqui em cima e alternar da unidade que eu quero visualizar, tá? É mais prático. Sim. A gente aqui tá sem áudio. Opa, foi mal, desculpa. Voltou agora. Eu parei para tomar água e esqueci de voltar aqui o áudio. Então, esse resultado aqui, pessoal, do contas a receber e a pagar, ele vem daqui de baixo, tá? Que é o total das contas cadastradas nessa unidade de negócio que eu estou logado agora. Então, nessa unidade 1 eu tenho o Bradesco e Itaú. Para eu alterar a unidade, eu não preciso vir aqui e alterar a unidade aqui em cima, tá?
é mais prático vir aqui nesse funil, no canto inferior direito, e você selecionar a unidade que você quer enxergar no financeiro. Então, por exemplo, se eu quiser enxergar aqui os valores das contas só da unidade 2, seleciono ela e confirmo. Aqui tem aquela conta Santander que eu criei bem no comecinho do treinamento, tá? Posso vir aqui também desmarcar ou selecionar as duas, que aí ele vai visualizar o valor de todas as unidades ao mesmo tempo, tá? Então aqui ele vai mostrar o total de todas as contas cadastradas. Se eu entrar aqui numa conta cadastrada, essa tela vai mostrar como se fosse o extrato bancário dessa conta. É bem parecido com o extrato bancário do banco, tá? Então aqui ele vai ter, cada dia que houve movimentação, ele vai gravando as informações. Então, por exemplo, aqui no dia 9/3, teve pagamentos, recebimentos, e aqui foi o total do dia. E sempre vai mostrar o saldo do dia, no dia posterior, tá? A movimentação e o resultado, tá bom? Aqui em cima eu posso fazer pesquisas, tá? Pesquisas gerais nesse campo. E aqui no campo direito eu consigo filtrar um período. Ou por data início e fim, ou período. 7 dias, 15, 30 dias ou mensal. Aqui embaixo, pessoal, eu consigo gerar um relatório desse dia que eu estipulei, tá? Que é a data início e data fim, que é o que está aqui em cima, ó. Se eu quiser visualizar, por exemplo, todas desse mês. Então eu vou vir aqui. Ou do início do mês anterior até hoje. Então ele vai filtrar aqui nessa tela, tá? E consigo também gerar um relatório nesse canto, no canto inferior direito, onde fica essa impressora. Então aqui vai estar o período selecionado, a conta, o saldo anterior do período e aqui embaixo o saldo final do período, tá? E aí vai ter as movimentações de cada dia. Parcela do pedido de venda, recebimentos, né? E pagamentos. Bom, além disso, vocês conseguem também inserir receitas, criar uma receita ou despesa a partir dessa tela aqui do cadastro da conta bancária, tá? Esse ícone aqui, esse sinalzinho de mais aqui, pessoal, vocês irão enxergar ele dentro das contas bancárias, dentro das receitas e despesas e na tela principal do financeiro. São só atalhos para você criar receita ou despesa, tá? Para não ter que ficar voltando, saindo para ir para outra tela para poder criar uma receita ou despesa. Existe esse atalho em vários locais do financeiro, tá? Se eu clicar nele aqui, ó, polegar para baixo eu vou criar uma despesa, polegar para cima eu vou criar uma receita. A única diferença é que já que estou dentro da conta do Bradesco, a opção da conta bancária para criar essa despesa ou receita vai ser utilizando a conta que eu estou logado, tá bom? Essa é a única diferença. Mas esse aqui é um exemplo que eu vou mostrar um pouco mais adiante para vocês, tá? De como criar uma receita e despesa aqui no sistema. Outro ícone que temos aqui dentro da conta bancária é esse aqui, ó, que é o importar arquivo AFX. Se vocês quiserem já inserir informação no financeiro, mas não querer fazer manualmente, né, uma por uma, vocês conseguem também fazer isso pelo arquivo AFX. Então, clica aqui nesse ícone, localiza esse arquivo no computador, o anexo, tá? Ele vai pedir um anexo para inserir. Eu tenho esse aqui. Bom, ele é do Itaú, não tem problema, tá? Que é só para exemplificar. É claro que cada conta tem que ser o seu arquivo certo para não dar problema depois que vocês importarem, tá? Quando vocês carregarem o arquivo, pessoal, esse aqui é um arquivo um pouco antigo. É dessa forma que ele vai apresentar. Então, esse arquivo você consegue pegar no banco por período, né? Por semana, por mês ou por dia. E aí vocês conseguem importar esse arquivo para o sistema. E aqui vocês têm 3 opções. A primeira delas é associar uma movimentação do arquivo FX com a movimentação que já existe no ponto. Por exemplo, se eu já tivesse no ponto cadastrado uma despesa relacionada a essa movimentação aqui do banco, eu poderia vir aqui nessa lupa, localizar o período inicial e fim, que eu sei que vai estar essa despesa, né? E aí, o que o sistema vai fazer, pessoal? Ele vai tentar pesquisar nessa data início e fim aqui,
alguma despesa que tem esse valor aqui, 115,41. E aí vocês irão associar. Ele vai mostrar aqui embaixo a despesa e aí vocês podem associar a do arquivo FX com a despesa que já está cadastrada no ponto. Tá bom? Com receita é a mesma coisa. Inclusive aqui nesse filtro você consegue ignorar as datas e procurar em outras contas bancárias além dessa que eu estou logado, tá? Se por acaso vocês não encontrarem de imediato aqui. Essa é uma opção. Depois que você localiza o arquivo e associa, ele vai ficar aqui com o íconezinho de uma mãozinha, tá? Um ok, como já está associado um com o outro. E assim que você associa, ele já vai dar baixa no pagamento dessa despesa, conciliando dentro dessa conta bancária. Outra opção que a gente tem aqui também é de criar despesas ou receitas a partir desse arquivo, que é a segunda opção aqui dessa coluna. Então, clica no sinal de mais. Aqui vocês conseguem alterar a descrição, alterar o valor se precisar. A data eu vou deixar com a data de hoje, para ficar mais fácil de localizar aqui no financeiro. Para quem que eu vou pagar essa despesa. A categoria que ela vai se enquadrar no financeiro, para depois eu poder tirar relatórios. E qual o centro de custo. Vocês podem colocar uma observação também, tá? E confirma. Feito isso, ele vai ticar aqui que já está confirmado, tá? Então, conciliou. Ele deu entrada numa despesa, que foi criada uma despesa a partir do arquivo FX, e já deu entrada aqui na conta do Bradesco, conciliando o pagamento, tá? E a outra opção é vocês cancelarem. Se por acaso tiver algum valor aqui, por exemplo, aqui é uma taxa, acredito que seja a taxa bancária. E vocês não queiram colocar no financeiro, é só marcar o X que ele vai para o próximo, tá bom? E fazer esse procedimento com todos. Não é obrigatório utilizar, mas dessa maneira, se vocês quiserem utilizar o arquivo FX, é desse modo que é feito, tá? Vou voltar aqui na minha conta do Bradesco. Aqui em cima, pessoal, ele sempre vai informar onde que eu estou, ó. Estou no financeiro, transação de conta, dentro da conta Bradesco, tá? Então, eu posso voltar tanto aqui, quanto por aqui por cima no menu, do atalho do menu, tá? Tá aqui, ó, 30/3, foi a conta que eu acabei de criar. Ela tanto vai criar essa despesa lá no financeiro, quanto ela já vai dar a entrada aqui dela conciliando, tá? Então, posso vir aqui desconcilia, posso vir aqui para estornar, se tiver algum tipo de problema, tá? E ele já deu entrada na conta pagando, tá? Pessoal, essa parte de conciliação aqui, por que existe esse botão, tá? Eu costumo deixar desmarcado porque essa base que eu utilizo aqui é base de treinamento, que eu fico sempre dando exemplos de remover parcelas, acrescentar parcelas, dar entrada pelo arquivo FX. Geralmente, as bases das empresas, quando encerra o dia, que vai para o dia anterior, eles costumam conciliar os pagamentos que já foi recebido com o banco com o sistema, tá? Então, isso aqui é uma trava de segurança do sistema para que você não dê nenhuma entrada de pagamento ou recebimento nesse dia conciliado, para não bagunçar a conta que já está certa com a conta bancária, tá? Então, vamos imaginar que lá na minha conta do Bradesco, da empresa, realmente tem esse valor aqui do dia. E são essas aqui as entradas e saídas que tiveram no dia. Então, vocês podem vir aqui no ponto e conciliar para informar para o sistema que está tudo certo, tá? Por isso que existe o botão conciliação, tá? Quando eu tenho uma data conciliada, pessoal, vou pegar essa aqui de baixo, por exemplo. Ó. Vamos imaginar que eu tenho que no dia 9/3 está tudo conciliado. Do 9/3 para trás está tudo conciliado, tá? Se por acaso eu precisar da entrada de um pagamento no financeiro, criar uma despesa e colocar a data dia 9/3, vamos supor que hoje é dia 30/3, né? Para essa data aqui, o sistema não vai deixar, porque ele vai informar que essa data já está conciliada. Para eu fazer qualquer tipo de alteração de recebimento ou pagamento num dia conciliado, primeiro eu tenho que vir aqui na conta bancária, desconciliar esses pagamentos aqui, e aí sim ele vai deixar eu fazer algum tipo de alteração dentro desse dia, tá? Aí eu posso ou remover uma parcela paga, que seria um estorno, ou receber algum valor nesse dia, e aí sim depois eu concilio tudo novamente. Ok? Então essas aqui são as opções que nós temos com relação às contas bancárias, tá? Vou voltar aqui na tela do financeiro. Ainda com relação a contas bancárias,
Nós temos a opção aqui de transferir valor de uma unidade de uma conta para outra. Então, seleciono aqui a conta origem, a conta destino. Essa descrição pode ser alterada, a data também. Aqui fazer uma transferência só teste mesmo, R$100. E ele vai fazer essa transferência, tá? Além disso, nós temos aqui uma opção onde ele mostra todas as contas cadastradas, tá? Esse todas as contas, ele não vai mostrar só as contas correntes da empresa, tá? Que no caso o Bradesco e Itaú, mas também as contas contato cadastradas. Essa conta contato, pessoal, vocês conseguem criar por aqui, ó, em mais opções, contato. Qualquer contato aqui pode ter uma conta cadastrada, tá? Uma conta financeira cadastrada. Ela é muito mais utilizada no caso de fornecedores que tem algum tipo de parceria com a empresa. Tá? Então, por exemplo, eu vou entrar nesse atacado marceneiro aqui. Para cadastrar uma conta, é só acessar aqui a conta, o cadastro, tá? Do fornecedor. 3 pontos, conta financeira. A tela que vai aparecer para vocês é exatamente igual a da conta corrente. Data de extrato, se vai ter saldo, qual que é o nome da conta para ficar visível no financeiro e qual unidade de negócio que ela vai pertencer. Tá? Feito esse processo aqui, no financeiro ela vai ficar disponível nesse campo aqui, ó, todas as contas. Tá? E aí se vocês criarem despesas e receitas, vocês podem associar as contas cadastradas também, tá? E aí, esse controle ele não interfere a movimentação das contas correntes da empresa, tá bom? Inclusive aqui, ó, na transferência, se eu quiser fazer uma transferência de uma conta Bradesco, que é uma conta corrente, né? Eu posso clicar aqui embaixo, ó. Tá vendo esse íconezinho aqui, ó? Ele vai mudar de conta financeira para conta contato, tá? Eu posso escolher aqui uma outra conta e fazer essa transferência de uma conta para outra, tá? Pessoal, vou seguindo aqui, qualquer coisa vocês mandem mensagem ou me parem, tá? Agora eu vou entrar aqui na parte de receitas e despesas, tá bom? Bom, qualquer receita e despesa no ponta, pessoal, ele vai cair nessa coluna aqui, ó. E o valor que é apresentado nesse campo é bem parecido aqui com o fluxo de caixa. Vocês conseguem definir aqui embaixo, tá? Então, 30 dias, o que eu tenho de receitas e despesas em 15 dias e em 60 dias. Então aqui vai mostrar o total que você tem de receita nesse período, o total de despesa. E aqui é o resultado, tá? Se ficar verde é porque o resultado é positivo, se ficar vermelho é porque o resultado é negativo. Você vai ter mais despesa do que receita nesse período selecionado. Entrando na receita, qualquer receita que for criada aqui tanto aqui manualmente no financeiro, quanto que veio aqui do pedido de venda, ele vai criar uma numeração randômica, tá? Ele cria sozinho na sequência que for criada. E vai cair aqui nesse campo. Aqui é a tela de receitas. A receita ela pode ter uma parcela ou 100 parcelas. Ela vai sempre pertencer a uma receita. Tá? Nesse campo aqui, na primeira coluna, vai ficar a numeração da receita, a competência e o lançamento dessa receita, a descrição que veio aqui para o financeiro, o contato, que seria o cliente, o valor negociado, o que já foi recebido dessa negociação e o que está pendente ainda, tá? Então ele tem essas 3 colunas aqui. E aqui ele vai mostrar o total de todas as receitas negociadas, total que já foi recebido e o total ainda que está pendente. Inclusive eu consigo gerar um relatório dessa tela com essas informações que eu mostrei para vocês agora, clicando na impressora no canto inferior direito. Acho que foi muito rápido, né? Fica aqui embaixo, ó. E esse relatório ele vai replicar essa tela, tá? Então ele vai mostrar aqui as mesmas descrições que tem em cada coluna da tela. Aqui vai mostrar o período que eu gerei o relatório, qual unidade de negócio. E aqui eu consigo copiar essas informações para colar em outro arquivo, outro sistema. Salvar em CSV, salvar em XLS, que é o formato Excel, 1.12, né? Salvar em PDF ou imprimir por aqui, se já tiver a impressora atrelada na máquina, tá? No computador. Bom, aqui em cima, pessoal, em pesquisa, vocês conseguem pesquisar qualquer informação dessas colunas. Consigo pesquisar o nome do cliente, por nome da receita, por data, por valor, tá? E aqui vocês conseguem alternar as informações. Então, eu quero verificar aqui por competência. Ele vai alternando as informações, tá?
eu quero alternar aqui a numeração das receitas, do menor para o maior, ou vice-versa. Tá? E aqui, pessoal, nós temos um filtro, e esse filtro aqui ele se repete em todas as unidades, em todas as telas do financeiro praticamente, tá? Nesse filtro você consegue selecionar a unidade de negócio, nesse caso está selecionado as duas, por competência ou por lançamento, as receitas que irão mostrar aqui, data início ou data fim, por período, por número da receita, vocês podem pesquisar, por categoria. Então a única diferença aqui é que ele vai mostrar as categorias nessa tela de receitas, já que eu estou dentro de receitas. Se eu tivesse na tela de despesa, a tela aqui, o layout, ia ser exatamente igual. Claro que as informações mudam, né, que são de despesas, mas o layout é igual, vai ter a numeração também, o campo de pesquisa é exatamente igual. E aqui a diferença é que no campo de categorias vai ser categorias de despesas apenas. Posso pesquisar por grupo de contato. Receber de seria do cliente, posso pesquisar o nome do cliente aqui. Por algum valor, por valor negociado. Documento seria qualquer informação que é colocado lá no campo documento na negociação com o cliente, é possível pesquisar aqui. Um exemplo, número de cheque ou qualquer informação que esteja inserido no campo documento pode pesquisar aqui. Responsável seria o responsável pela venda, no caso o vendedor. Por conta bancária, tipo de conta, se é corrente ou contato, é aquele exemplo que eu mostrei agora há pouco. Se tiver algum marcador atrelado à receita, ao pedido de venda, é possível pesquisar aqui também. Isso aqui é um detalhe lá do comercial, que é mostrado no início do cadastro comercial. E por status, se essa receita está aprovada, rejeitada, está aguardando ou cancelada, tá? Então esse filtro aqui eu mostrei detalhado agora, porque ele se repete bastante no financeiro, para não ficar tão repetitivo com vocês. Entrando aqui no A Receita, vou pegar essa 16 aqui, clicando sobre ela, ele vai informar aqui a data da competência, da onde que ela veio da venda do pedido 1035, a categoria que ela está associada, o valor que foi negociado, o que foi recebido e o saldo. Isso aqui é o resumo da receita, tá? Bom, aqui embaixo ele vai informar as parcelas que já foi dado como pagas, como recebidas. Então, quando está em azul é porque já foi recebida. Para estornar, é só clicar sobre elas, tá? Então, se eu quiser estornar aqui, é só marcar que sim. E se eu quiser pagar, é o mesmo procedimento. Eu posso vir aqui, selecionar a conta corrente, que eu vou receber esse valor, se há algum tipo de acréscimo ou desconto, e recebo essa parcela. Aqui é um dos campos que dá para receber, tá, pessoal? No financeiro, tem o contas a pagar e a receber, que cada parcela dessa aqui vai cair lá de acordo com o período, tá bom? Que também tem como dar baixa nessa parcela por lá ou por aqui diretamente. Bom, além disso, pessoal, aqui em cima nós temos mais opções dessa receita, então que eu consigo alterar as informações dessa receita. Altero a descrição, data de competência, unidade de negócio que ela pertence, o cliente, a categoria que ela está associada, por padrão ela vem no Receitas com Venda, que é aquele parâmetro que eu mostrei para vocês. Consigo mudar também, aqui eu consigo imprimir essa receita, alterar a unidade de negócio, ela está na unidade 1, tá? Inclusive ela mostra aqui a unidade que ela pertence, a unidade 1. Se eu quiser alterar aqui a unidade, é só vir nesse campo aqui e selecionar a outra unidade, tá? Que ela vai alternar. Alterar parcelas a conta bancária de todas as parcelas, então vocês podem vir aqui, ó. Vou alterar a conta, escolher por exemplo Bradesco e confirmo. E ele vai alterar as contas de todas as parcelas que ainda não foi dada como recebida, tá? Posso voltar aqui. Para não ter que alterar essa informação um a um depois, eu posso vir aqui na receita e fazer isso, tá? Já informo qual que é o banco que eu vou receber essa receita. Ou as parcelas da receita, né? Eu tenho a possibilidade de unificar a parcela. Então vamos imaginar que caiu no financeiro parcelado dessa forma. Só que por algum motivo o cliente decidiu transferir o valor total, tá? Do que ainda está pendente a ser pago. Então vocês podem vir aqui, unificar as parcelas, marcar as parcelas que vocês queiram unificar, ele vai mostrar aqui o total das parcelas selecionadas.
qual a conta bancária que eu vou, qual a forma de pagamento que eu vou utilizar e confirma. E aí essas parcelas que estão separadas, elas vão se transformar em uma parcela única no valor total selecionado, que é esse 37.380. Não consigo desfazer isso, tá? Se eu precisar desfazer esse procedimento, vou ter que adicionar parcela a parcela de novo, com a mesma data que estava antes. Isso aqui é um processo que depois que faz não tem como desfazer. Você consegue cancelar essa unificação, vir aqui e remover, e depois adicionar as parcelas de novo, uma a uma, neste campo aqui, tá? Então, aqui dentro da receita eu também consigo adicionar uma parcela extra, se tiver algum tipo de custo ou algo associado a esse cliente. Vocês podem colocar por aqui. E aqui ele vai mostrar o histórico. Acho que ele está dando esse operação inválida. Não sei o motivo, tá? Mas aqui ele vai mostrar o histórico para vocês de quem criou a receita, quem pagou, quem alterou, tá? Ele vai mostrar o nome do usuário e a data e o horário, tá bom? Se tiver algum tipo de problema, ele guarda esse histórico aqui dentro. E por último, você pode remover a receita. E aí ele vai estar removido do financeiro, tá bom? Com relação às parcelas da receita, o que dá para fazer é o seguinte. Nos 3 pontos dela, você consegue entrar em ver detalhes. E aí você vai estar... Você pode colocar anexo dentro dessa receita. Apesar que é mais prático você colocar, quer dizer, dentro da parcela, né? Apesar que é mais prático você colocar dentro da receita, que ele vai fazer parte da receita. E quando você está dentro de uma parcela, ele vai informar aqui onde que você está. Porque quando você tiver no contas a pagar e receber, pessoal, vai ser exatamente essa tela quando você entrar dentro de uma parcela, tá? Se você quiser saber qual que é a receita que essa parcela faz parte, quando você acessar no contas a pagar ou receber em qualquer outro campo do financeiro, ele vai informar aqui dentro. Ó. Essa aqui é a parcela 3 de 5 dessa receita aqui. E aí, ao clicar nessa receita, ele retorna para a receita que ele faz parte, tá? É como se fosse um link, um atalho, tá bom? Aqui embaixo, deixa eu ver se falta mais uma informação. Aqui é possível alterar as datas da parcela, se por acaso o cliente mudou de ideia. Você pode alterar a data da parcela, o valor, colocar um desconto ou acréscimo, alterar a forma de pagamento que você vai receber. Aqui é o exemplo do documento, tá? Então eu tinha colocado aqui um número de documento na parcela, ele ficou visível aqui na tela. E é possível pesquisar por esse número lá naquele filtro que eu mostrei do financeiro. Você pode alterar aqui a conta corrente, ou para receber na conta contato, como eu mostrei para vocês, tá? E por último aqui vocês conseguem remover essa parcela. Se eu quiser estornar ela, tanto eu posso estornar clicando nesse ícone, ou aqui nos 3 pontos, estornar, tá bom? Que aí ele vai retornar lá da conta bancária que eu dei baixo, que é aquela tela que eu mostrei para vocês, tá? No exemplo do Bradesco. Bom, aqui é possível inserir anexos, qualquer tipo de anexo, JPEG, imagem, PDF, o que vocês quiserem inserir de informação do cliente, podem inserir nesse campo. E aqui tem como vocês baixarem também, tá? Eu insiro por aqui, 3 pontos, e vocês podem abaixar como arquivo zipado, tá bom? Um arquivo RAR. E aqui embaixo, pessoal, tem até um exemplo já criado do treinamento anterior. Quando vocês entram numa receita ou despesa, tem esse ícone de comentário aqui, ó. Então vocês podem clicar sobre ele. Para você notificar algum usuário da empresa, é só marcar com um arroba. Nessa base, como só tem o meu usuário, eu vou utilizar esse exemplo aqui, como eu fiz anteriormente. Anexar o cheque, por favor. Aí, a pessoa que é notificada aqui com arroba, pessoal, quando ela fica azul assim, o nome dela, é porque o usuário foi localizado. O cadastro do usuário foi localizado. Então, ele vai ser notificado aqui em cima. Se eu atualizar aqui essa tela, ou entrar e sair, quer dizer, sair e entrar de novo, vai aparecer uma notificação aqui para mim. E aí a pessoa consegue vir aqui, quem foi notificado, né? Clica na notificação e consegue interagir com vocês. Consegue vir aqui, responder e anexo. E aí, quando ele responder te notificando a pessoa que pediu, né, essa solicitação, também vai ser notificado aqui em cima. Lembrando que nesse campo aqui não é possível deletar. Depois que a gente insere uma informação aqui, eu não consigo deletar ou editar, tá? Vai ficar gravado aqui no sistema. Bom, de receita é isso, pessoal.
Vou voltar aqui na tela do financeiro novamente. E despesa, a mesma coisa. Tá? O que foi mostrado aqui em receita vai se repetir também em despesa. Então, acessando aqui despesa, todas as despesas que foram criadas ou que caiu no financeiro, ela vai cair nessa tela, tá? E a ideia é exatamente igual. Ele vai criar uma numeração, que é uma numeração única para despesa, a data que foi criado, ou o lançamento aqui do financeiro, o cliente dessa despesa e o valor, tá? O valor da despesa, quanto já foi pago e quanto ainda está pendente. É a mesma ideia, tá bom? Aqui consigo gerar o relatório, consigo criar uma despesa a partir dessa tela. A única diferença é que a categoria de despesa que irá mostrar são só de despesas, não tem categorias de receita. O filtro é exatamente igual. A informação aqui de pesquisa é exatamente igual. A única diferença que tem do campo receita para despesa, que não tem lá na receita, é esse campo aqui, ó. Alterar a categoria de despesa. Você pode escolher uma categoria de despesa e alternar para outra categoria de despesa. Então, todas as minhas despesas que estão utilizando custo de insumo, vai alternar para custo de mão de obra. Tá? Esse recurso não tem como fazer na receita, porque na receita praticamente cai tudo quase no mesmo filtro, que é a receita com venda, mas na despesa tem como fazer, tá bom? Se eu entrar aqui na despesa, ó, exatamente igual. A única diferença aqui é que vai informar a conta de despesa que essa despesa faz parte e o centro de custo. Os processos aqui são exatamente iguais, tá bom? Vou voltar aqui no financeiro, na tela principal do financeiro. Aqui embaixo no resultado nós não conseguimos fazer nada, tá? É só para informar mesmo o resultado de um para o outro. Aqui na próxima coluna, essa coluna aqui é sempre o resultado dessa segunda, tá? Então aqui ele vai guardar as informações de receitas e despesas. E aqui é o resultado, também baseado no período selecionado, das parcelas que eu já dei como recebido, parcelas que fazem parte dessas receitas, e parcelas de despesas que eu dei como pagas, que também fazem parte dessas despesas aqui, tá? Então, é um linkado com o outro. Conforme eu for pagando ou recebendo as informações do contas a pagar e receber, que são parcelas, né, dentro do período selecionado, elas virão para cá. Então, dei como pago ou recebido alguma parcela, é esse o campo que elas irão cair, pessoal. E é baseado nesse período aqui que ele irá mostrar, tá? Então, em 60 dias, eu já recebi esse valor, já paguei esse valor em parcelas, né, de receitas e despesas, e aqui é o meu resultado desse período. Se eu entrar aqui em recebimentos, ele vai mostrar apenas as parcelas que eu dei como recebido. Se eu clicar aqui na descrição da parcela, ele vai me informar a que receita essa parcela ela pertence. Novamente, aqui em cima, tá? Ó, parcela 1 de 3. Se eu clicar aqui, ó, ele vai me dar um link direto para a receita que essa parcela pertence. Que é a receita 18, tá bom? Mesma coisa aqui das despesas, tá? Consigo entrar aqui na descrição da parcela de despesa. Posso entrar aqui na despesa dela, tá? E fazer as alterações, estornar, fazer o que vocês quiserem aqui mesmo nessa tela, tá? E aqui vocês também conseguem gerar um relatório, pessoal. Como eu escolhi o período, né? Nesse caso está 30 dias, você pode gerar um relatório, clicando aqui nessa impressora no canto inferior direito, das parcelas que foram dadas como pagas nesse período, tá? O mesmo para as despesas. Pessoal, tranquilo até aqui? Sim, recebe sim, Adriana. Recebe sim. Depois a gente vai passar lá. O link, na verdade, acho que é 48 horas, tá? Mas eu passo sim pra vocês depois no grupo. Não é difícil não, tá, pessoal? Vocês estão percebendo, né? Não tem nada difícil. É mais no dia a dia vocês irão pegar. É que é muita informação, muito campo pra mostrar. Então acaba falando demais, tá? Seguindo aqui, nós temos a última coluna. Essa coluna aqui, ela vai informar os recebimentos e pagamentos atrasados. São parcelas que estão atrasadas, tá? Não são receitas e despesas. Então, se eu entrar aqui em recebimentos atrasados, são parcelas de receitas que eu não dei baixa. Parcelas que estavam lá no contas a receber e a pagar que eu não paguei.
quer dizer, que eu não recebi, já que eu estou dentro das receitas, né? Contas a receber. Então aqui você pode ver nos 3 pontos, aqui ó, a data é 21/2, você pode dar como recebido ou alterar a data. Então eu vou colocar, por exemplo, a data para o dia de hoje. Vou colocar aqui para o dia 30. E aqui já está informado qual que é a forma que eu vou receber esse valor e qual o banco que eu vou receber também esse valor. Feito isso, ela vai sair daqui e vai voltar para o contas a receber e conta a pagar. Posso vir aqui e dar como recebido, tá? Então, por exemplo, essa parcela aqui eu vou receber pelo Brasil. Deixa eu tirar o som disso aqui. Meu Deus. Só um minutinho, tá, pessoal? Então, eu vou escolher aqui o banco, se tem algum tipo de acréscimo ou não, e posso alterar o valor também, tá? Posso alterar qualquer informação, na verdade, relacionada à parcela ou receita, tá bom? E dar como recebido. Ele vai sair desse campo aqui, vai vir para cá, como uma parcela recebida, tá? Vem para recebimentos. Deixa eu tirar aqui essa segunda unidade, vou deixar só uma unidade aqui para ficar mais fácil. Então, aquele valor, pessoal, que estava aqui como pagamento atrasado, aquele valor de 116 mil, se não me engano, que eu coloquei para pagar hoje, então ele já faz, inclusive, ó, está fazendo parte aqui do meu fluxo de caixa, dentro desses 30 dias, e também ele voltou para o contas a receber e a pagar. Além disso, ele está aqui embaixo, ó, porque eu coloquei a data do dia. Então, qualquer parcela que tiver data para receber ou pagar no dia, vocês não precisam vir aqui e ficar filtrando no contas a receber e a pagar. O Ponta já tem um campo específico para isso. Vocês podem vir aqui, tudo que tiver com data de hoje vai ficar aí aqui. Por exemplo, vou vir aqui na despesa, vou colocar uma data de hoje também. Aqui também é o campo de despesas, de parcelas de despesas que não foram pagas, tá? Então vocês conseguem vir aqui e alterar as informações. Vou colocar a data de hoje. Pronto. E vai mostrar aqui embaixo, tá? Se eu acessar aqui esse campo, recebimentos do dia, tá aqui, ó, 30/3. Eu posso marcar aqui essa parcela de receita, informar qual conta que eu vou receber esse valor. Aqui vai informar o saldo que eu tenho na conta, quanto que eu vou receber e o total que vai ficar depois de dar baixa nesse valor, tá? Dá como recebido. Se aqui tiver também vários pagamentos em aberto do dia, vocês conseguem vir aqui e imprimir também, tá? Um relatório com essas informações. Vou desmarcar aqui para não pagar. O filtro, como eu falei para vocês, a mesma coisa, se repete em todas as telas. E pagamentos, mesma coisa, tá? Qualquer receita de despesa do dia cai aqui. Aqui só tem uma diferença, aqui eu consigo vir nos 3 pontos dessa despesa, dessa parcela, e agendar para pagar outro dia. Então, por exemplo, vou deixar aqui para pagar amanhã, a minha conta Bradesco, e ela fica agendado, tá? O período para ser pago essa despesa. Se eu quiser desfazer, é só vir aqui, nos 3 pontos, e remover o agendamento. Se eu quiser pagar, é só vir aqui, escolhe a conta e paga. Simples, tá? E aí ele vai sair daqui e vai vir para as parcelas de pagamentos recebidos. Ok? Bom, aqui em cima, pessoal, só antes de eu criar uma receita de despesa aqui no Ponta, tá? Aqui em cima vão ficar o contas a pagar e contas a receber. Então, qualquer parcela negociada vai cair no período selecionado aqui. Se eu entrar aqui dentro, no contas a pagar, ele vai mostrar todas as parcelas que estão dentro desse período selecionado, de 2 meses, tá? Aqui, ó. Ele vai mostrar aqui do filtro aqui em cima. O filtro é exatamente igual com as telas anteriores. E para pagar aqui é simples, tá? Vocês podem marcar só o que vocês querem pagar. Se você quiser fazer um pagamento múltiplo aqui, tá? De tudo que eu estou devendo, você pode selecionar. Ele vai somando aqui as parcelas, tá? Deu 2.500. Então, eu vou escolher minha conta bancária para efetuar esse pagamento. Quanto tem saldo e quanto vai ficar depois que eu fazer esse pagamento, tá? Posso marcar tudo. Então, já alterou aqui o valor total, quanto vai restar. Aqui você tem a opção de agrupar essas receitas ou unificar uma despesa
que no caso aqui eu estou em despesa, tá? Às vezes eu confundo despesa e receita por causa dos campos, mas eu estou aqui dentro do contas a pagar, tá? Então são despesas. Eu tenho a possibilidade, quando eu tenho o mesmo cliente, né, para que eu vou pagar, eu tenho a possibilidade de unificar essas parcelas de despesa em uma nova despesa com essas duas parcelas dentro. Não sei se é tão útil assim, não sei se as empresas utilizam tanto, tá? Porque para mim não faz tanto sentido, porque aqui você pode vir aqui e pagar, né? Mas tem essa possibilidade aqui de agrupar. Quando você tem a mesma pessoa, né, que é responsável pela despesa, aí é possível fazer essa opção de você unificar parcelas e criar uma despesa nova com essas parcelas dentro, tá? Então vou aproveitar aqui que eu vou dar esse exemplo, vou criar essa despesa. Então aqui vai ser pagamento multi-truck. Só para a gente ter um exemplo, a competência, a data do dia, aqui é a tela que cria a despesa que eu estou agora. Qual que é a categoria que eu vou associar essa despesa que eu estou criando? Então vou deixar por exemplo aqui. E centro de custo fábrica. Aqui vocês podem colocar qualquer tipo de nota, número de documento se vocês tiverem um número de cheque, quiser colocar aqui por exemplo, tá? Marcador, se tiver algum tipo de marcador associado ao financeiro, vocês podem utilizar aqui. Esse marcador é mais utilizado no comercial, mas se quiser utilizar no financeiro também tem como. Repetir a quantidade de vezes que você quer repetir essa despesa. Nesse exemplo aqui eu vou pagar ela numa parcela única. Então não vou repetir nenhuma vez. E a data que eu vou criar essa despesa. O vencimento dessa despesa vai ser a data de hoje. Então competência, data de hoje, vencimento, data de hoje. Qual a conta corrente que eu vou pagar essa despesa e vou criar. Aí, pessoal, como tem aquele parâmetro marcado lá para as receitas e despesas serem aprovadas antes de cair no contas a receber e pagar, ele já vai criar aqui, ó. Ele vai ficar com essa informação aqui para poder aprovar antes de cair no financeiro, tá? Então, vou aprovar. Vou aprovar aqui. Pronto. Já está aprovado. Agora, se eu voltar aqui nas minhas despesas, no campo de despesas, deixa eu entrar aqui em financeiro, despesas. O que ele fez? Ele criou uma despesa nova. Quando você faz esse procedimento, ele vai ficar com esse ícone aqui na frente, ó. É um agrupador de parcelas. Então, a despesa que eu agrupei parcelas e criei uma despesa a partir dessas parcelas agrupadas, tá? Aqui é o total, de acordo com as parcelas, com cada uma delas. E eu criei uma despesa nova. Só isso, tá? Então, vocês podem fazer esse procedimento. A receber é a mesma coisa. Então, no contas a receber, eu consigo marcar aqui a parcela a receber, escolher a conta bancária e dar como recebido. Tá, ok. Ou senão vocês podem vir aqui nos 3 pontos ou dar como recebido também, tá? Ou alterar a parcela, ou visualizar, ou remover a parcela dessa receita, tá? Se eu quiser entrar na receita de alguma parcela, pessoal, como eu falei para vocês, primeiro vocês irão acessar a parcela. Da parcela ele vai dar um link direto à receita que ela pertence, tá? Que é aqui, ó, receita, e aqui a descrição da receita que essa parcela aqui pertence, tá bom? Então clica sobre ela e aqui já estou dentro da receita dessa parcela. O mesmo para despesa, tá? E por último, como que cria a receita e despesa? Já mostrei um exemplo para vocês. É só clicar nesse ícone aqui que vai estar em vários locais no sistema. Polegar para baixo eu crio uma despesa, polegar para cima eu crio uma receita. Então vou criar aqui uma despesa exemplo. Eu vou criar aqui uma despesa chamada conta de energia fábrica, tá? A competência eu vou deixar a data de hoje. A unidade de negócio que essa despesa irá pertencer, vou deixar na unidade 1. Pagar a, eu não sei se tem Eletropaulo aqui, tem Eletropaulo. Qual categoria que vai pertencer essa despesa, tá? Lembrando, a categoria é a partir da 2 em diante. Antes, tá? A 1 é só para receitas. Se eu colocar outro número aqui, ó, 3, por exemplo, ele vai pegar a sequência de categorias que tem o 3 em comum. 4,
ou 7, que foi aquele exemplo que nós criamos no começo, tá? Ou se eu colocar 2 aqui, ele vai mostrar a listagem das categorias que tem 2 aqui como despesa, tá? Nesse exemplo aqui, se eu tivesse uma categoria chamada custo com energia, por exemplo, eu poderia associar direto com essa categoria. Como eu não tenho, vou deixar nesse exemplo outros custos. Centro de custo, já que eu estou falando de energia da fábrica, vou associar a fábrica. E aqui embaixo nós temos esse campo de repetição. Como é uma categoria de despesa que eu vou ter que criar todo mês, né? O sistema ele dá essa opção aqui, ó, de quantas vezes você pode repetir uma despesa. Então você pode vir aqui e escolher um período. Mensal, trimestre, semestre, quinzenal, anual ou nenhuma, tá? Por padrão, quando vocês criarem uma despesa que não tiver repetição, por padrão já vem marcado nenhuma. Nesse exemplo aí eu vou deixar mensalmente, né, que é a conta de energia, e o valor médio que vocês costumam pagar na fábrica de conta de energia, tá? Deixa aqui um valor de R$1.000. R$1.000. E aqui as parcelas desse pagamento. Se eu coloquei para repetir aqui, pessoal, não faz sentido eu vir aqui e colocar 2 parcelas, né? Porque se eu estou repetindo todo mês, então viraria uma bola de neve, né? Não faz sentido. Inclusive o sistema ia barrar na hora que fosse criar aqui, porque como está repetindo essa despesa, tem que ser uma parcela única, tá? Todo mês você vai pagar ela. Então vou deixar aqui a data de hoje também, do vencimento, só para dar um exemplo para vocês. E o que o sistema vai fazer aqui? Aqui eu vou escolher a forma de pagamento. Ele vai lançar esse projetado de despesas nos próximos meses. Então, eu não preciso todo mês ficar criando aquelas contas repetitivas, tá? Repetidas. Salário de funcionário, conta de água, aluguel. Então, você cria uma vez só, estipula o período que você vai querer que repita essa despesa, coloca o dia do vencimento dessa despesa, se é início do mês, se é começo do mês, vocês podem editar depois. E aí todo mês o que ele vai fazer? Ele vai lançar um projetado de despesa. Que aí quando vocês forem dar baixa, vocês conseguem alterar aqui o valor dessa despesa. Vou deixar aqui a data de hoje, a forma de pagamento que eu vou pagar e vou criar. Bom, vou aprovar aqui essa despesa. Ela vai aparecer aqui em despesas, aqui ó, conta de energia fábrica. Ela também vai compor o nosso fluxo de caixa e também vai compor o contas a receber e contas a pagar do dia, do período já que eu está especificado aqui 30 dias, tá? Ele vai pegar de hoje até 30 dias à frente. E aqui embaixo também, então em pagamentos do dia, já que eu deixei o vencimento para hoje, tá aqui ó, conta de energia fábrica. E para criar receita é o mesmo procedimento, tá pessoal? Clica no sinal de mais, clica em receita e a mesma tela e o mesmo processo. O que vai mudar é só a categoria da receita, tá bom? Tem um campo aqui que eu não mostrei para vocês, eu vou mostrar um exemplo aqui de novo, vou criar mais uma despesa, que como eu dei um exemplo de conta de água, né, não faria muito sentido, tá? Eu vou criar aqui um chamado frete, competência também do dia, pagará, eu vou deixar por enquanto esse cliente aqui, outros custos, aqui vou deixar como loja, o valor de exemplo desse frete, uma parcela, transferência, e aqui pessoal nós temos a possibilidade de associar uma despesa com um pedido de venda, tá? Então, por exemplo, se tivesse um frete para esse cliente, tá? E eu precisasse associar a despesa que eu estou tendo com esse frete com o pedido de venda dele, eu poderia vir aqui, ó, localizar o pedido de venda e informar a quantidade desse custo com relação ao meu pedido de venda, tá? Eu estaria associando um custo com o pedido de venda negociado. Vou colocar aqui que eu tenho vou associar esses R$400 dessa despesa com esse pedido de venda e vou criar. E aí no relatório lá do financeiro, tem relatórios que ele vai puxando essas informações, tá? Relatórios de custo do pedido. Deixa eu aprovar aqui antes.
Pronto. Aprovado, ela está aqui. Bom, pessoal, agora eu vou entrar aqui na parte dos relatórios, sobre a parte de funcional, do que fazer, como fazer, o que tem de opção aqui na tela do financeiro. Vocês ficaram com alguma dúvida que queira que eu repita? Eu sei que é no dia a dia que vocês vão pegando o jeito, né? Mas se tiver algum detalhe que vocês queiram que eu repita, fica à vontade. Ou que não ficou tão claro, tá? Posso avançar então? Ok, vou avançando aqui, tá? Qualquer coisa vocês interrompam aqui. Então eu já mostrei tudo que daria para fazer com relação ao financeiro, tá, pessoal? Acho que não deixei nenhum detalhe passar não, que eu lembro. Por último aqui nós temos os relatórios, tá? Clicando aqui, ó, nesse ícone gráficos e relatórios, nós temos vários relatórios do financeiro. Eu não vou entrar em cada um detalhado, porque senão a gente vai demorar aqui umas 2, 3 horas para explicar cada campo e cada informação. Eu vou dar uma geral, tá? Pagamentos por categoria. Então, são todos pagamentos por categoria, da categoria cadastrada, né? Nós temos dois modos de visualização desse relatório, que é esse aqui em formato pizza e esse retangular. É possível filtrar a unidade que vocês querem visualizar por aqui. Aqui eu posso selecionar um período e aqui eu posso colocar um período inicial e final se eu precisar, tá? Se vocês quiserem pegar só do mês, por exemplo, vem aqui, coloca a data início e fim. Eu posso imprimir esse relatório na impressora aqui, no canto superior direito. Aqui no relatório não sai o gráfico, tá? O gráfico só fica nessa tela mesmo. E aqui embaixo vai mostrar os pagamentos realizados e as categorias, tá? Custo de insumo, despesa administrativa, mão de obra. E aqui o que ela a equivalência aqui em porcentagem e valor financeiro de cada uma. Voltando aqui em cima em relatórios e gráficos, nós temos o pagamento por contato. É um pouquinho diferente, que em vez de mostrar a categoria, ele vai mostrar para quem que foi pago, né? Durante esse período selecionado aqui em cima. Temos o a pagar por categoria. Então são de parcelas que estão pendentes ainda, tá? Que vão ser pagas, que estão lá no contas a pagar e receber. Nesse caso, contas a pagar. Mesma coisa as informações, tá? Se eu pegar aqui, por exemplo, 90 dias, ele vai me mostrar quanto que eu tenho a pagar nesse período e para quem eu tenho que pagar esses valores. Despesas por categoria. Aí quando aparecer essa informação aqui, pessoal, desse relatório, tem que marcar todas as informações, tá? Data, início e fim, se é competência ou por qual é vencimento ou pagamento. Então, esse tipo de relatório tem que marcar todas as opções antes de confirmar aqui e gerar o relatório, senão ele vai dar um erro, não vai conseguir mostrar as informações para vocês, tá? Tem despesas por contato, despesas por receita por categoria, receita por contato também é de configurar as informações antes de gerar o relatório, tá? Despesas por centro de custo. Então, como a gente associa cada despesa a um centro de custo, ele já gera um relatório também específico desse centro de custos associados às despesas, tá? Nós temos aqui o mapa de despesas. Aqui em cima as configurações são como eu falei para vocês, tá? Para o período, data, início e fim. Evolução das despesas. Esse aqui ele demora um pouquinho a abrir, eu nem sei se ele vai abrir agora, porque mas o que ele vai mostrar aqui? Ele vai mostrar as barras e de cada período, né, cada mês, a evolução da despesa. Então, por exemplo, janeiro teve 20 mil de despesa, fevereiro 25 mil, março 30 mil, então ele vai mostrando aqui um gráfico dessas despesas, tá, pessoal? Acho que ele vai demorar um pouquinho para abrir. Se vocês quiserem ver depois na base de vocês, tá? Mas o gráfico é esse mesmo, são as barrinhas com os valores de cada período, tá? Mapa de despesa, evolução de despesa, receita versus despesas detalhado. Já que vocês vão colocar aqui a data início
pegar aqui de fevereiro, que é a data fim, e a unidade de negócio que vocês queiram tirar essa informação. Ok. Fluxo de caixa. Então aqui vocês podem escolher nesse fluxo de caixa o banco que vocês querem visualizar, o tipo de conta ou status, data início e data fim, tá? E aqui ele vai mostrar as entradas que tiveram no período, as despesas que tiveram no período também, né, que foi associando, então ele vai subtraindo essas despesas. Mostra aqui embaixo a receita total, as despesas que tiveram no período e o saldo, tá? Aqui você vai ter dois formatos de visualização. Tem esse aqui que é o fluxo de caixa e tem esse aqui que ele mostra como se fosse uma curva, tá? Uma curva de evolução. De entradas e saídas, também baseado nessas informações aqui de cima, tá? Tem geração de caixa por categoria. O DRE, como eu falei para vocês no começo, que é importante você associar uma categoria com uma categoria do DRE, por quê? Porque aqui no DRE ele vai cair as receitas do período, tá? Então, cada período vai cair aqui as receitas. E conforme vocês forem criando as despesas, aquelas despesas que forem associadas com o DRE, ele vai subtraindo os valores também do período, tá? Então, você vai ter o lucro, mas também tem despesa dentro desse lucro, né? No período desse lucro, né? Então, ele vai subtraindo esse valor e aqui no final ele vai informar se você teve um lucro ou prejuízo dentro desse período. Se eu clicar aqui em cima, ó, na receita, ele vai gerar um relatório com as informações dessa receita. Se eu gerar aqui nessa despesa, ele também vai gerar um relatório com as informações que estão dentro dessa despesa aqui do DRE. A despesa, para quem foi, qual pedido de venda foi, né? O cliente. E aqui a minha receita do período. Aqui no canto ele vai, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui e arrastar essa barrinha. Ele vai somando todas as receitas aqui no final, tá? Um projetado do ano. E aqui ele vai também somando todas as despesas para lhe informar se você teve lucro ou prejuízo no ano, né? Voltando aqui no relatórios e gráficos. Nós temos o plano orçamentário dessa realidade, eu expliquei bem no começo para vocês como funciona e como configura essa tela, tá? Aqui não tem como imprimir, é só um relatório gráfico mesmo, visual. Custo fixo versus variáveis. Lembra que no começo eu falei para colocar essa categoria fixa ou variável? É aqui que você consegue tirar esse relatório, que ele vai informar por período inicial e fim, se você teve mais custos de categorias com custos fixos ou variáveis, tá? A grande maioria é variável, tá? Custo fixo geralmente é aquele que tem todo mês, então são menos categorias, né? E os demais são variáveis, então aqui sempre vai ter mais variável. Em quantidade, não o valor financeiro, que às vezes salário, aluguel acaba pesando muito, né? No caso de categorias fixas. Deixa eu ver. Rentabilidade do pedido de venda. E por último aqui, se vocês precisarem exportar alguma informação do financeiro, ele vai pedir essas informações da data, início e fim, a unidade de negócio e a conta, tá? Que aí vocês conseguem trabalhar no Excel ou qualquer outro software editor, tá bom? Pessoal, foi isso, tá? Eu acho que eu mostrei tudo. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? Só me falem depois as empresas de vocês para eu poder mandar lá no grupo. Michel, Adriano, Felipe. Ok. Adriana, qual que é a sua, Adriana? Não sei se ela estava me ouvindo.
Tá, eu vou passar então, pessoal. Então eu vou finalizar o treinamento aqui agora, tá? Depois eu vou fazer o upload desse vídeo daqui a pouco, na verdade. E eu vou tentar mandar mais tarde para vocês lá no grupo, tá? Por enquanto só o Felipe passou ali. Se por acaso vocês estão no treinamento aí e quiserem solicitar, é só pedir pro pessoal do suporte que eles me cobram e eu passo lá o link para eles enviarem no grupo correto, tá bom? Eu vou encerrar por aqui, pessoal. Vocês têm alguma dúvida aí? Eu posso encerrar? Tranquilo? Ok. Então vou encerrar aqui, Felipe. Eu não sei se o pessoal está ouvindo a gente, tá? Não sei se está com problema no... Ah, ok, Michel. Michel, qual que é a sua empresa, por favor? Ah, ok, DM. Ah, só faltou a Adriana, mas aí se ela quiser depois ela pede lá no suporte que eu envio para a empresa dela. Que aqui não ficou marcado. Então eu vou encerrar aqui, pessoal. Tenha uma boa tarde, tá? Qualquer dúvida ou problema é só entrar em contato lá no suporte, tá bom? Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tenha uma boa tarde.